nosso louvor em nome de Jesus, amém? Uhul! Glória a Deus! Não há outro Deus como o Senhor é. Ninguém é tão santo como o Senhor é. Não há outro nome tão poderoso. Teu nome é eterno e está acima de todos. A ti pertencem a majestade e o poder, glória e honra. O Senhor merece receber, pois tudo vem de ti e está em tuas mãos. Oferecemos o que de ti já recebemos. Glória e honra ao Rei. O levantar das nossas mãos ao Rei. Glória e honra ao Rei, ao Rei. O levantar das nossas mãos ao Rei. Não há ninguém maior, nem mesmo igual. Tua grandeza incomparável é, jamais existirá um Deus além de ti. Tua beleza inigualável é, não há ninguém maior, nem mesmo igual. Tua grandeza incomparável é, jamais existirá um Deus além de ti. Tua grandeza inigualável é. A ti pertencem a majestade e o poder, glória e honra. O Senhor merece ter, pois tudo vem de ti e está em tuas mãos. Oferecemos o que de ti já recebemos. Glória e honra ao Rei. O levantar das nossas mãos ao Rei. Glória e honra ao Rei, ao Rei. Das nossas mãos ao Rei. Glória a Deus. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória. Ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao qual nós adoramos, entronizamos, e que nós possamos, nesse momento, permitir, entregar nosso coração e declarar: toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar na minha vida. Que tu sejas o centro. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Venho hoje derramar meu sorriso, meu pesar. Eis a minha entrega, eis a minha entrega.
aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar. Eis a minha entrega. E toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. E toma o teu lugar e reina sobre minha vida, e reina sobre minha vida. Eis a minha entrega, eis a minha entrega, aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar. Eis a minha entrega. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. E toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. E toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. E toma o teu
minha vida, reina sobre minha vida e toma o teu lugar. E reina sobre minha vida, reina sobre minha vida e toma o teu lugar. E reina sobre minha vida, reina sobre minha vida e toma o teu lugar. E reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus, Ele é poderoso. Esse Jesus, Ele é maravilhoso. A graça, o amor, a bondade desse Pai sobre as nossas vidas, diariamente tem sido transbordado, tem sido derramado sobre nós. Só temos motivo para agradecer. Só temos motivo que Ele nos libertou, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino de luz. Ele nos transportou para o reino dele, aonde hoje nós estamos junto com Ele, junto dele. E com Ele temos todas as bênçãos, queridos. Olha que coisa mais tremenda, que coisa mais poderosa. Aleluias. Glória a Deus. Fechou o céu pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, outro nome qual não há. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu
Glória a Deus, boa noite, queridos. Que a graça, que a paz, que a bondade estejam com todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto online e ao nosso culto presencial. Vamos passar então os recados da nossa semana. Pegue aí o seu papel, a sua caneta e anote para você participar. Amém? Toda terça-feira às 19h30 nós temos o nosso culto online, né? Ele acontece totalmente online. Então, fica ligadinho, coloque aí o seu celular para despertar e conecte-se com a gente toda terça-feira às 19h30. Amém? Todos os sábados também nós temos cultos presenciais, cultos online, né? Muito importante o cultos de sábado também, né? Venha prestigiar com a gente, seja de maneira presencial ou seja do conforto aí da sua casa. O importante não é a modalidade presencial ou online. O que importa é você estar conectado. E fique aí à vontade para escolher qual formato que você deseja participar. Amém? Também contando um pouco para vocês do dia de ontem, nosso segundo encontro de imersão. Foi muito legal, foi bênção, querido. Fique ligadinho na próxima data, não perca, né? Vai ser avisado aí nas nossas mídias, então fique ligadinho para o próximo encontro do imersão. Amém? Passado então os recados da semana, vamos passar para o momento das contribuições. Você que tem contribuído de maneira presencial, você que tem contribuído de maneira online, você tem sido um auxiliador, você tem sido esse ajudador que ajuda, que auxilia a levar esse evangelho maravilhoso para as pessoas, né? Isso é muito importante quando a gente relata toda vez aqui em cima que o seu dízimo, a sua oferta é importante e não é brincadeira. É algo sério, querido. É algo bem sério. Porque você dizimando, você ofertando, você sim mantém a obra de Deus, né? Você mantém os 4 cantos da parede aí, água e luz, mantém os instrumentos aí, mantém a mídia, né? Para quem vem de maneira presencial tem esse conforto. Mas o seu dízimo e a sua oferta também ajuda a levar o evangelho para muitas pessoas que não podem estar aqui, que estão de maneira online, que moram em outra cidade, moram em outro estado. Seu dízimo, a sua oferta, ele faz isso. Ele vai de encontro às pessoas. Ah, Guilherme, mas como funciona isso? Às vezes a gente pensa que o culto, é só para as pessoas que estão de bem com a vida, que levaram uma semana boa, de repente que não levaram uma semana, problemática. Mas, querido, você não sabe quem está acessando aí o outro lado. De repente a pessoa que está acessando agora está esperando uma palavra, está esperando algo motivador, está esperando algo que venha transformá-la. E sem o seu dízimo, sem a sua oferta, isso não acontece. É através do seu dízimo e da sua oferta que isso acontece. E eu vou te provar pela palavra. Provérbios, o capítulo 11, o versículo 25 diz assim: o generoso prosperará. O generoso prosperará. E aqui tem um ponto e uma vírgula. Para um pouco. Salomão, ele para um pouco de falar. O generoso, ele prosperará. O alívio, escutem, o alívio você dá para os outros. E que você dá para os outros acontece para você. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Uma outra versão diz assim: quem abençoa os outros, muito abençoado será. Quem ajuda os outros, receberá a ajuda. Querido, isso vai muito além do aqui e do agora. É muito importante o seu dízimo e a sua oferta. A generosidade, a bondade transforma vidas, querido. Transforma vidas. Eu convido você que tem sido generoso e que se pergunta: Guilherme, eu quero contribuir, eu quero ofertar, como é que eu faço?
Quem vem de maneira presencial já sabe que o Gás do Filastro já está na recepção para fazer a contribuição presencial. Mas quem nos assiste está se perguntando: Guilherme, eu quero ajudar, eu quero contribuir com essa obra, eu quero fazer com que essa obra exploda aí no mundo afora, que chegue, eu estou sendo alimentado, eu quero que chegue a mais pessoas. Você pode sim contribuir através das maneiras online, que são os Pix, que é transferência bancária e que é também através do seu cartão de crédito. Todas essas modalidades já estão passando aí no rodapé e também aqui no telão para você contribuir do melhor formato que te cabe. Amém? Então, vamos orar, vamos ter uma palavra de oração, uma palavra de agradecimento, porque a gente hoje é generoso, mas nós temos um Jesus maravilhoso que foi generoso por nós. Então vamos agradecer, vamos louvar, fecha os teus olhos. Deus tremendo, Deus poderoso, Deus santo, como Tu és bom, Senhor, como Tu és bom, como Tu és bom. Te agradecemos pela Tua generosidade, te agradecemos pela Tua generosidade. Sabemos que Tu foi o primeiro a ser generoso para com os filhos do Pai. Se integrasse, se entregasse. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Te louvamos e te agradecemos. Nessa mesma proporção da generosidade, colocamos os Teus filhos que têm contribuído com a Tua casa. Sabemos que a Tua missão, Senhor Jesus, uma das Tuas missões nessa terra foi sim por pessoas, foi se entregar por pessoas. Oh Deus, sabemos que hoje essa é a essência da igreja, levar o Teu evangelho para as pessoas, levar esse evangelho maravilhoso que é a graça para pessoas. Oh Deus, te agradecemos por aqueles que têm entendido, oh Senhor, e têm, Senhor, entregado o seu dízimo, a Tua oferta na Tua casa e concretizando esse levar o evangelho, Pai. Repreende todo cortador, todo migrador, todo destruidor da vida, Senhor, daquele que tem contribuído. Separa a vida destes, restitui conforme a Tua palavra que diz, 100 vezes mais. Oh Deus, colocamos na Tua presença também aqueles que porventura nada têm em suas mãos. Coloca o bom ânimo, coloca a motivação, essa motivação que Tu já nos deste, Senhor, as oportunidades, Senhor, que Tu tens colocado, Senhor. Coloca esse avivamento na vida destes que nada têm, essa confiança, Pai. Abençoa tremendamente, poderosamente os Teus filhos. Em nome do Teu Filho amado, Te louvamos e Te agradecemos. Amém e amém. Receba agora da palavra em nome de Jesus. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Quem está feliz? Que bom. É muito bom ter você hoje aqui junto com a gente. É muito bom ter você que está nos assistindo em casa, acompanhando, participando aí da sua casa. Isso é incrível, isso é ótimo, isso é maravilhoso. E é algo que a gente gosta de estimular e incentivar, é a gente participar dos cultos, mesmo que seja em casa, mesmo que seja online, porque em casa ou online, aqui ou online, a igreja não é um espaço, a igreja é você. Então, onde você está, a igreja está se manifestando, onde você está, o Espírito está se manifestando, e isso é fantástico, amém? Glória a Deus. Hoje eu vou falar sobre nada pode segurar Jesus. Nada pode segurar Jesus.
É incrível quando a gente lê na Bíblia sobre a soberania e o poder que foi dado para Jesus, ao nome de Jesus. Quando a gente vê que a entrega de Cristo, por Cristo ter se entregado, Deus ele deu total soberania e total poder ao nome de Jesus. Isso é fantástico. Então, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê a palavra, a gente vai ver isso. A gente vai ver essa soberania, esse poder, essa autoridade que Jesus tinha, que Jesus tem, no caso. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos fazer uma oração? Amém. Obrigado, Senhor, porque a gente está aqui, pela nossa vida. O Senhor é bom. Nós te agradecemos. Sabemos que tudo que momento é direcionado pelo teu Espírito, é direcionado por ti, e nós te agradecemos. Amém e amém. Então, nada pode segurar Jesus. Quando a gente lê Romanos, o capítulo 11 e o verso 36, a gente vai ler aquele texto que fala assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Essa é a autoridade e a soberania que está sobre Cristo. Por ele, para ele, são todas as coisas. Eu e você somos para ele. Nós somos criados por meio dele, para viver para ele. Então, quando a gente olha isso, a gente vê a autoridade que tem no nome de Cristo. É uma autoridade gigantesca. Quando ele fala, as coisas acontecem. Quando ele declara uma palavra, aquilo se cumpre, porque é a palavra dele. É a autoridade que está sobre ele. E isso é muito incrível, porque isso foi dado por Deus. Deus, o Pai, deu para o seu Filho. Uau! Quando a gente lê sobre Jesus aqui na terra, a gente vai ver muitas e muitas passagens falando sobre aquilo que Jesus fazia. Os milagres, as transformações, as restaurações, vidas que foram encontradas, vidas que foram transformadas. A Bíblia, isso é muito comum a gente saber, a gente ouvir, a gente... tem aqueles, como é que eu posso dizer? Tem aqueles milagres que todo mundo conhece, sabe? Aqueles milagres, assim, que todo mundo... esse eu já conheço. Esse eu conheço também. São os queridinhos. Eu acho que o milagre da multiplicação do pães e peixe é o queridinho, porque todo mundo conhece esse milagre. Todo mundo sabe sobre esse milagre. E isso é algo muito comum, isso é algo nítido que a gente vai ver sobre aquilo que Jesus fazia. E hoje eu quero apontar para vocês, apontar para a gente, ter um entendimento maior em relação a que nada pode parar Jesus, nada pode deter Jesus. Eu vou mostrar 3 pontos para vocês, sobre 3 áreas que não podem parar Jesus, que não para mesmo. O primeiro ponto é a doença. A doença não para Jesus. A enfermidade não para mesmo Jesus. E eu quero mostrar. Muito pelo contrário. Jesus, ele vem e ele resolve as nossas doenças. Ele resolve, ele tira a doença, ele cura alguém. Ele transforma aquela situação daquela pessoa. E aí, se a gente for parar para fazer vamos fazer hoje um mini estudinho aqui. Um mini estudinho da Bíblia. A gente tem alguns, eu só trouxe alguns, gente. Porque se a gente for parar para ver todos os milagres, é demais. Mas eu trouxe alguns. Milagres, curas que Jesus fez no corpo das pessoas. Curando pessoas. Vamos lá. Vai ter alguns conhecidos aqui. Um milagre, uma cura que Jesus fez. A cura do filho do oficial. Isso vai estar lá em João 4,16. A gente não vai passar. Eu só vou ler para vocês estar sabendo onde é que está. Mas tem essa, a cura do filho oficial. Do oficial. Tem a cura do paralítico, de Betesda.
Tem a cura da sogra de Pedro. Olha só. A cura do homem com a mão ressequida. A cura dos 2 cegos. Fora que teve mudo que voltou a falar. Fora que teve pessoas que voltaram a ressuscitar. Mas isso, calma, eu já vou chegar neles. Calma. Eu vou falar deles também. Só que se a gente parar para ver, há tantos relatos na Bíblia nos certificando que Cristo cura. Que Cristo tem poder para curar. Esses são apenas alguns dos relatos. E olha, eu vou falar, eu creio nisso. Eu acho que nem está tudo o que Jesus fez aqui. Acho que nem na Bíblia está todos os milagres que Jesus fez. Porque deve ter sido muito mais. Porque se a gente parar para pensar, vamos colocar assim. Eu nem ia falar isso, mas eu vou falar. Se a gente parar para pensar, quando Jesus estava naquela multidão, era um monte de gente que seguia ele. Mas não era 3, 4, 5. Era uma negada. E aí, olha o que acontece com a mulher com fluxo de sangue. Ela só tocou. Ela tocou na roupa de Jesus. A roupa de Jesus. Quantas pessoas devem ter apenas na roupa, encostado em Jesus e ter sido curado? Mas não foi relatado. Eu acredito que teve muitas mais curas, muitos mais milagres que a Bíblia não nos relata. Só que isso não é para a gente, está ou não está. Não é essa a questão. A questão é, Jesus cura. Cara, Jesus cura. A doença não para ele. Não para mesmo. E aí eu acho tão incrível a história. Eu vou trazer uma só. Que é a cura dos 2 cegos. E eu achei bem interessante o que está escrito aqui. Mateus 9, o 27 ao 31. Vai dizer assim. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Olha só. E ele, tocando nos olhos deles, disse: Que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: cuidem para que isso ninguém saiba. Cuidem para que ninguém saiba disso. No fim, todo mundo soube, porque eles saíram dali contando para todo mundo. Só que, olha, eu achei tão interessante, no verso 29, a resposta que Jesus deu. Porque Jesus disse assim, e ele tocando nos olhos dele, disse: que seja feito segundo a fé que vocês têm. E aqui tem uma lição muito importante para a gente. O que vai mover a cura no nosso corpo, na nossa mente, é a nossa fé. O que vai fazer com que aquilo se concretize é a nossa fé. É a gente crer em Cristo. Porque Ele fala que seja feito segundo a fé que você tem. Uau! E aí eu tenho uma pergunta. Eu vou falar em relação à saúde porque a gente está falando de doença. Mas coloque em qualquer situação. Emprego, restauração familiar, qualquer situação. A situação que você está vivendo, a situação que você precisa. Você crê que já tem a saúde no seu corpo? Que já tem a família restaurada? Que já tem o emprego dos seus sonhos? Que já tem a carreira de sucesso que você quer? Enfim, pensa aí. Você crê que você já tem hoje, no dia de hoje, você já tem isso? Que seja feito conforme a sua fé.
Se a gente crê, se a gente tem fé, as coisas vão acontecer. Agora, se a gente duvida, me desculpa. Sinto lhe informar, não vai. Porque o justo viverá pela fé. Não vive pelo seu esforço. A gente não vive pelo esforço, gente. A gente vive pela fé. A gente não vai ser curado pelo nosso esforço. A gente é curado pela fé. Pela fé. A saúde, o trabalho, a família restaurada é sua. Cristo já te deu isso. O que torna isso realidade na nossa vida é a nossa fé. Eu não estou vendo hoje, mas eu creio que eu já tenho isso. Vai chegar um momento em que isso vai ser real. Eu vou ver daí. Vocês estão entendendo? Não é o que você vê primeiro. Primeiro tu crê, depois você vê. Vai chegar um momento que tu vai ver aquilo ali. E aí você vai ficar, uau! Aconteceu na minha vida, obrigado, Jesus. Obrigado porque de fato eu sei que o Senhor é bom. Porque o Senhor, Jesus, disse que seja feito segundo a fé que você tem. Qual é a sua fé? Você crê que Cristo pode fazer todas as coisas? Ou você duvida ainda da capacidade dele? Ou você duvida ainda que ele é poderoso? Precisa de mais uma prova de que ele é poderoso? Olha, eu falo pessoalmente, eu, Sara, não preciso. Porque se ele morreu por mim, por que eu vou esperar mais? Não, Jesus tem que fazer mais alguma coisa aí para mim acreditar nele. Não. A fé traz à realidade o impossível. Ela traz a realidade. Para aqueles dois cegos, era impossível eles enxergar. Mas porque eles creram em Jesus, porque eles falaram. Crer também tem que falar, sabia? Não é só eu creio dentro de mim, no meu pensamento. Não, você tem que declarar com a sua boca. Sim, eu creio em Jesus. Sim, eu creio que Ele pode todas as coisas. Porque eles declararam, confessaram a sua fé. Jesus falou, então, vocês, pronto, sejam curados. Porque vocês creram. A fé trouxe o impossível a acontecer na vida deles. A gente precisa entender que a base da nossa vida é a fé. É a fé. Tudo a gente alcança pela fé. O segundo ponto que não pode segurar Jesus e que não segura Jesus é as dificuldades. E aí é qualquer. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Dificuldade nenhuma é maior ou é difícil demais para Cristo resolver. Se toda a soberania e autoridade foi dada a Ele, então nós podemos ter absoluta certeza de que Ele pode resolver, transformar as coisas ruins em coisas boas. A gente pode ter certeza absoluta disso. E quando a gente fala em milagres, não existe só milagres de cura, cura física. Milagres não é só curar uma doença. Existem os milagres de cura de doença, de pessoas no seu corpo físico, e existem milagres que não estão relacionados a uma pessoa ser curada. Eu vou dar exemplos para vocês. Milagres que não têm relacionado a alguém ser curado. Cristo acalmou a tempestade, lá em Marcos 4:35. Multiplicação dos pães e peixes é um milagre. Transformar água em vinho é um milagre. A primeira pesca maravilhosa, a segunda, é um milagre.
Alguém foi curado? Ninguém foi curado. Só que é um milagre. É algo sobrenatural que aconteceu naquele momento. Pegar 5 pão e 2 peixes e levantar. Obrigado, Pai. 5.000, mais de 5.000 pessoas comer. Tem gente que uma pessoa só come tudo isso. Dependendo, né? Tem gente que é bom de boca. Pensa, mais de 5.000. Sabe por que eu quero mostrar, por que eu quero trazer esses exemplos para vocês que a Bíblia nos relata? Para que eu e você venhamos ver que Jesus também opera milagres em situações difíceis da nossa vida. Em momentos que parece que nada vai se resolver, que não tem a solução, Cristo, Ele é a solução. Ele fala assim, que seja feito conforme a sua fé. Você crê que eu posso resolver isso aqui? Então vai ser resolvido. Olha o que está lá em Mateus, o capítulo 21. A gente vai ler do verso 21 ao 22. Vai dizer assim, Jesus respondeu, eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Olha que incrível! Uau! Parabéns, Jesus, você é top. Você é o bambambam da história. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Tá faltando assim, se vocês pedirem isso, eu não vou fazer porque é muito difícil. Restaurar casamento, não consigo. Pode esquecer. Te dá um trabalho? Esquece, meu filho. Não, isso não. Só se você pedir o que está no meu alcance. Não, ele falou tudo. Só que como que a gente recebe? Crendo. Porque eu creio, eu recebo. Porque eu creio, eu recebo. E a fé não está ligada a algo que eu faço. A fé é uma decisão. Eu decido crer em Jesus. Mesmo que eu nem ore. Porque as pessoas acham que a oração é só aquela oração. Dobramos o joelho. Pai. Soberano. Essa é uma oração também? É uma oração também. Só que tem pessoas, vamos ser bem sinceros, gente. Tem pessoas que não gostam de orar na frente dos outros, porque tem gente que ora assim. E aí a pessoa fala, poxa, eu não sei falar assim. Se eu orar assim, se eu não falar assim, as pessoas vão dar risada na minha cara. Meu irmão, oração é qualquer oração. É você falar, Jesus, tamo junto. Isso é orar. Jesus, obrigado. Isso é orar. A gente que coloca dentro de um padrãozinho, o que é oração? Ah, pelo amor. Tudo o que pedirem, não é a forma como eu falo que Deus vai, olha, esse fala de uma maneira muito, muito culta, então eu vou dar para esse. Que nada. Às vezes fala de forma culta, mas não crê. Só fala. Jesus não olha o que tu fala, Jesus olha a tua fé. É a fé que move. É a fé que move. Às vezes a gente pode olhar para esse texto e não ter a dimensão daquilo que Jesus falou. Se Jesus estivesse na tua frente, agora, corporeamente, acho que é assim a palavra, gente. Mas se ele estivesse agora aqui na tua frente, e ele chegasse para você, Fábio,
Eu sou Jesus. Fábio, tudo que tu pedir eu vou te dar. Aí tem gente que acreditar. Porque precisa ver. E se eu te disser, Fábio, isso está na Bíblia. Tudo que tu pedir é teu. É a mesma coisa. Porque a Bíblia é Jesus. Quando a gente abre a Bíblia, a gente está olhando para o rosto de Jesus. Para a face dele. A gente está olhando para ele. E aí, ele está escrito ali. E tudo que pedirem em meu nome, em oração, se crerem, vocês receberão. Ele está falando para você. Exatamente para você. Gente, deixa eu falar uma coisa. Jesus, ele não se limita a estar em um corpo. Tem gente que limita Jesus a estar em um corpo. Ah, porque como Jesus não está aqui, ele não consegue fazer tudo aquilo que ele fazia. Né? Milagres era só para o tempo de Jesus, agora não acontece mais. Que nada, pura mentira. O que vale para Jesus não era o corpo, não era porque ele tinha um corpo humano, era a palavra dele. Cada palavra que ele falava, aquela palavra que saía da boca dele, isso não tem fim. Olha o que está escrito, Mateus 24:35. Ele mesmo falando, o próprio Jesus falou: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jamais. Então ele ter dito para aqueles 2 cegos, e eu trago isso para mim. Eu trago para mim. Eu imagino Jesus na minha frente falando: Sara, tudo que você pedir em oração, se tu crer, você recebe. É seu. Você precisa ver ele falando para você isso. Você precisa crer que isso é para você. Muitas vezes a gente olha os milagres que Jesus fazia, cura, e a gente fala: ai, nossa, que bênção Jesus fez para aquela pessoa. Mas e ele quer fazer para você também? Ele quer que você também seja abençoado, você também seja curado. Isso é para nós também. Jesus, ele muda as circunstâncias. Ele mudou circunstâncias naquela época, ele mudou vidas naquela época, no tempo em que ele andava por aqui. Só que hoje ele continua fazendo o mesmo. Tudo que eu e você precisamos é crer que ele pode fazer. É crer que ele é poderoso o suficiente para fazer isso. A gente precisa crer nisso. A gente precisa crer que ele pode transformar a nossa vida. E aí eu vou falar uma coisa que eu estava pensando até antes. É fácil a gente falar quando está tudo bem: eu creio em Jesus, eu creio que Jesus pode tudo na minha vida. E as pessoas se enganam com isso. As pessoas acham que a gente tem que declarar isso quando está tudo bem. Quando está tudo bem, eu vou declarar: Jesus pode todas as coisas na minha vida. Só que daí quando chega a situação, quando chega o dia difícil, quando chega o problema, o que a maioria das pessoas fazem? Não dá. Eu não consigo. Claro, tu não consegue mesmo. Nunca vai conseguir. Só que é nesse momento que a gente declara. É nesse momento que a gente vai: Deus, Cristo pode todas as coisas. É nesse momento. É aí que a gente põe para fora. Confessa a nossa fé. Não fica só pensando: eu vou pensar. Pensamento positivo, pensamento positivo. Não, você tem que declarar daí. Acordou, está triste, já acordou brigando dentro de casa. Você aí que você precisa declarar.
A minha família é abençoada. Cristo habita dentro dessa casa. Cristo habita em mim, nos meus filhos, no meu marido. Nós somos uma bênção, nós somos uma família unida. É aí que a gente tem que declarar. Ficou doente. É aí que você precisa declarar: Cristo é a saúde dentro de mim. Eu tenho saúde. Cristo habita em mim. Cristo tem doença? Não tem doença, então eu também não tenho. A gente precisa crer. A única coisa que a gente faz, o único papel, a nossa única função é crer. A gente não precisa dar uma ajudinha para Jesus. Vou dar uma ajudinha aqui, ó. Vai que daí, se eu dar uma ajudinha, se eu fazer uma campanha, né? Vou dar uma ajudinha para Jesus fazer, né? Que ajudinha nada. Tu morreu na cruz? Não morreu, então tu não ajuda em nada. Jesus ele fez. Jesus ele pagou o preço. Ele é suficiente. Não precisa de mais nada. A gente só crê. Ele tem o poder para resolver qualquer situação na nossa vida. Ele tem o poder e autoridade. O terceiro ponto que não para Jesus é a morte. E eu vou trazer em 2 sentidos. E esse ponto a gente não consegue muito, né, compreender, porque a gente fica, nossa, como assim? Só que se a gente parar para pensar, eu vou trazer em 2 sentidos, como eu falei. É a morte física, que de certa forma a morte física também não para Jesus, e a morte eterna. Se a gente vê na Bíblia, tem 3 relatos que Jesus ressuscitou pessoas. Tem de Lázaro, tem a filha de Jairo, e tem o filho da viúva de Naim. Eu vou falar, quando eu fui ver hoje de tarde para fazer, né, para fazer esse rascunho, eu não lembro se eu tinha visto essa história do filho da viúva de Naim. Eu já tinha ouvido, mas eu nem lembrava. E eu achei tão interessante, eu achei engraçado, na verdade. Porque quem não sabe, eu vou só resumir bem rapidão. O que estava acontecendo? O filho da viúva morreu. E aí eles estavam levando ele para enterrar. Então estavam aquelas pessoas, né, chorando. E a gente não sabe como é que eles levavam. A gente não sabe como é que eles levavam. Se eles levavam só enrolado, né, para jogar lá. Enfim. Sei que a Bíblia vai nos contar que eles estavam fazendo essa caminhada. E a mãe chorando, as pessoas chorando ali. E Jesus, ele estava indo. E ele vê aquela cena. E aí Jesus, né? O que ele pensou? Vou agora que é aqui vai receber algo fantástico. Essa família vai dormir hoje com o sorrisão daqui a aqui. Chegou para eles, até o menino. E ele falou assim primeiro para a mãe. Acalmou a mãe e falou assim, para de chorar. E aí ele chega para o menino, ele fala, levanta. Vamos? E o menino levantou. Aí eu penso, ele estava ali, todo mundo, morreu. Vamos dar um nome para ele. Meu Deus, nem nome agora eu estou pensando. Ezequiel morreu. Todo mundo chorando. Aí chega Jesus, levanta. O que estava acontecendo? O que todo mundo está fazendo aqui? Onde é que nós estávamos indo? Nós estávamos te enterrar. Pensa. Imagina a cena. Que loucura que não deve ter sido. Deve ter sido uma loucura geral, gente. Se eu estivesse naquele lugar, eu ia ficar assim, como? Imagina a cabeça desse menino quando ele levantou.
Só que isso mostra para mim e para você que nada é impossível para Ele. Nada. Só que além dessa morte física, existe a morte eterna. Eu e você, nós estávamos predestinados a morrer eternamente. Por causa daquilo que Adão fez. Só que eu acho tão incrível e é tão fantástico. Porque quando Cristo vem, Ele morre e Ele ressuscita. Ele nos dá uma vida eterna. Ele vence a morte. Cristo venceu a morte. Essa morte eterna que eu e você iríamos iríamos, seria o nosso, né? Já não vai mais ser. Hoje a gente vai viver eternamente. E o melhor, a cereja do bolo, a gente vai viver com Ele. Olha que maravilha. A gente não vai viver eternamente ao léu, jogados ao vento. Que nada, a gente vai viver com Ele. Contemplando a glória, a plenitude dEle. Cara, isso é fantástico. Jesus, Ele venceu a morte. Quando Ele morreu, Ele não permaneceu morto. Porque Lázaro, o filho da viúva, a filha de Jairo, uma hora eles morreram também. Só que Cristo, quando Ele morreu, Ele ressuscitou. Ele não permaneceu morto. Ele não está morto. Ele está vivo, vivíssimo. Ele venceu. Ele vive para sempre. E aí é louco você pensar, porque Cristo vive para sempre, certo? Só que você também vive para sempre. Porque se nós estamos em Cristo e nós vamos viver uma vida eterna com Ele, nós vamos viver para sempre. Com certeza, a vida que a gente vai ter lá não vai ser igual. Amém. Aleluia. Chega de trabalhar. Vai ser ótimo. Vai ser ótimo. Cristo, Ele vive e Ele nos garantiu essa vida eterna. Mesmo que a gente venha morrer com o nosso corpo natural. Esse corpo aqui vai morrer. Mas a gente vai viver eternamente. A gente vai viver eternamente com Ele. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 15, o verso 55 e até o verso 57. Vai falar assim, finalmente, está faltando uma parte ali. Vamos ler ali, pode colocar. Ó morte, não está agora vencida? Ó morte, quem temerá o que era temida? Foi o pecado que tornou a morte tão terrível, e foi o código legal da culpa que conferiu ao pecado sua influência destruidora. Mas agora, graças a Deus, que por um só ato vitorioso da vida, derrotados estão o pecado, a culpa e a morte. E tudo graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Uau, 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 uau! A morte foi vencida, o pecado, a culpa, a condenação, tudo. Tudo. Foi vencida. Se Cristo venceu a morte, Ele vence todas as coisas. Nada é maior, nada é mais poderoso do que Ele. Ele é soberano, Ele é poderoso e Ele é maior do que tudo. Tudo que você possa pensar e imaginar, Ele é maior. Se viesse o Superman e Jesus é maior que o Superman. Porque Jesus é real e Superman é de mentira.
Hulk, vamos colocar um maior então. Só que a verdade é essa, gente. Nada é maior do que Cristo. Nada. Se Cristo venceu a morte, Ele vence todas. Ele venceu todas as coisas. Nada. Eu e você, nós precisamos crer que Ele é maior. Que Ele é maior que os nossos medos, que a nossa doença, que a falta de emprego, que a desunião familiar. Ele é maior que o ódio, Ele é maior do que a pobreza, Ele é maior do que tudo isso. Ele é maior. Sabe o que vai resolver o problema da humanidade? Jesus. É Jesus que vai resolver. Não é mais nada. Sabe o que vai resolver o problema do Brasil? Jesus. E mais nada. E nem ninguém. É só Jesus. 1 João 5, o verso 4 e o verso 5. Vai falar assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória? A fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é Filho de Deus. Você crê que Jesus é Filho de Deus? Você já venceu. Você vence. Qualquer dificuldade que apareça na sua frente, você vence. Qualquer desafio que você vai enfrentar, você vence também. Porque a gente crê em Jesus. A gente crê no nome que há, no nome dele. Jesus, o Filho de Deus, venceu todas as coisas. Por isso, eu e você vencemos também. A gente cantou, Jesus, Filho de Deus. Jesus, Filho de Deus. É só Ele. O foco é Ele, a honra é dele, a glória é para Ele. A gente exalta Ele, e só Ele, mais ninguém, mais nada. Porque é Ele que nos restaura. É Ele que foi Ele que foi lá e nos resgatou. Sabe daquele lamaçal que a gente estava? Foi Ele, não foi mais ninguém. Não foi pessoa nenhuma. Foi Ele. Só que a gente tem que parar de olhar para Jesus e ver Jesus desse tamaninho. Tem gente que Jesus é desse tamaninho aqui. E se não for, é desse aqui, ó. Acha que Ele é imperfeito, é incompleto. Meu Deus, Ele não é. Ele já fez tudo. Ele já pagou o preço. Ele venceu. O que eu e você nós precisamos fazer? Crer que Ele já venceu. Crer que Ele já conquistou. Crer que Ele já restaurou, que Ele já te deu a saúde, que Ele já te deu a salvação, que Ele já deu a salvação para a sua família. A sua família já é salva. Pare de falar, ai, a minha família um dia vai ser salva. Não fale isso, mude o disco. Fale, a minha família é salva. A minha família está em Cristo. A minha família é filho e filha de Deus. Porque é pela fé. Não comece a só, no futuro isso vai acontecer. Um dia uma ova. É hoje. A fé é para hoje. E a fé funciona. A confissão de fé funciona. A gente que tem vergonha, eu vou falar de verdade. Tem gente que tem vergonha de confessar a fé. Tem gente que tem vergonha. Ai, que vergonha, vai que alguém escuta eu aqui falando que pela fé eu creio que eu vou ter um trabalho. Vão falar que eu estou louco. Que digam que você é louco, fale assim, sou louco mesmo. Daí, eu prefiro confessar minha fé do que eu não confessar minha fé e eu não viver aquilo. Pode dizer que eu sou louca. Pode dizer, estou nem aí. Todo
de loucura. Todo mundo aqui é um pouco louco. Só tem uns que não mostram, e tem uns que mostram. Só que a gente tem que parar. A gente precisa de verdade parar. Pare e pense. Eu creio de fato em Jesus? Eu creio que Ele pode todas as coisas na minha vida? Se dentro de você a resposta ainda, não sei, será? Sabe o que você faz? Escuta a palavra de Cristo. Leia, medite na palavra de Cristo. Não é eu que vou te revelar. Eu não vou revelar nada. Quem revela é Cristo. Não é a pastora que vai te revelar. É Cristo. Jesus, Ele é suficiente. Jesus é suficiente. É só Ele. Uma frase que eu tenho dito muito. Tudo que você precisa está em Jesus. Tudo. Tudo. Porque sabe você fala, mas eu preciso de grana. Tá em Jesus. Tá em Jesus. Ele te dá grana também. Ai, nossa, Sara, dá grana? Dá grana. Ele também te abençoa financeiramente. Ou você acha que Ele quer que você viva sem nada? Mendigando pão. Olha o que Davi falou. Ele falou. Calma aí, deixa eu lembrar. Eu estou lembrando. Estou lembrando, gente. Mas ele falou que ele nunca viu o justo mendigar o pão. Eu não sei certo, tá, gente? Me perdoem. Mas basicamente é isso. O justo vive pela fé. Deus não quer que a gente vive mendigando. Em nenhum sentido. Mesmo financeiramente. Por isso que aquilo que o Guilherme falou é 100% real. É 100% real. É a nossa generosidade. Deus, Ele não te obriga a dar nada. E não, eu estou falando de grana, eu estou falando de tudo. Ele não te obriga a você dar a sua vida para Ele. Ele não te obriga a você servir as pessoas. Ele não te obriga a dar o seu dinheiro. Ele não te obriga a você dar seu tempo. Você dá porque você quer. Quando a gente entende que aquilo que a gente está fazendo não é para nós, é para o outro, a gente faz. A gente dá. A gente dá o nosso tempo, a gente dá a nossa vida. É louco a gente pensar em dar a vida, literalmente. Eu não sei se eu estaria pronta. Eu estou sendo sincera, eu não sei se eu estaria pronta para dar a minha vida para alguém. Alguém fala assim, você morre pela Fábio? Eu não sei, sendo bem sincera. Só que isso não é algo que vai vir de mim. Porque a Sara nunca vai fazer isso. É algo que o Espírito, é algo que Cristo dentro de mim vai colocar um amor tão grande pelas pessoas. Só que eu já estou saindo do assunto. Cristo é maior, gente. Ele é suficiente. Ele é suficiente. A sua fé precisa estar em Cristo. Não duvide de que Ele possa fazer as coisas. Não duvide. Porque se você duvida, você chama Ele de mentiroso. E Ele não é mentiroso. Ele entregou a vida dele por você. Ele fez aquilo que eu disse que eu não faria, Ele fez. E o que basta não é o que eu faço, mas é o que Ele faz. E aquilo que Ele fez dura para sempre. Assim como a gente falou. Ele disse, as minhas palavras jamais passarão. Se Ele diz para mim e para você isso, e se Ele diz para mim e para você, assim como Ele falou para aqueles 2 cegos, que seja feito conforme a sua fé, creia que Ele pode fazer. Creia. Porque Ele pode e Ele quer fazer. É o desejo do coração dEle. Amém?